Olhe atentamente para esse papel. Isso não é meramente uma fatura de utilidade pública. É o recibo da sua submissão à ignorância termodinâmica sistêmica. Você está financiando o próprio cativeiro intelectual através de bandeiras tarifárias abusivas. Enquanto você busca alento no interruptor, o próprio santuário onde você reside está orquestrando uma traição molecular. Seu ambiente não é um refúgio. É uma armadilha de entropia estagnada. Observe a inércia térmica urbana em ação. Nas metrópoles brasileiras, o concreto não protege. Ele armazena calor latente, transformando sua moradia em um acumulador de radiação infravermelha persistente. A estagnação cinética das moléculas de ar aí dentro desafia a eficiência energética. O problema não é o clima tropical do Brasil, mas a sua complacência diante de uma arquitetura térmica obsoleta. O complexo industrial da energia não vende apenas eletricidade. Eles comoditizaram o seu suor. Eles prosperam na lacuna entre a sua necessidade fisiológica e o seu analfabetismo técnico. A pergunta que você deve se fazer não é por que isso funciona, mas por que o cartel de climatização ocultou o resfriamento assimétrico de baixo custo por décadas. R$30 é o preço da sua alforria térmica. Elimine as variáveis de consumo sistêmico, sem compressores barulhentos, sem ciclos de Carnot forçados, 0 kWh drenando seu patrimônio. E o resultado desafia a percepção comum, uma redução de até 7 graus Celsius na temperatura de bulbo seco. Física pura, operando à margem do mercado. Pense comigo, sob a ótica da engenharia termodinâmica. Ligar esse ventilador de plástico é como tentar esvaziar o oceano com um balde furado. Você está apenas acelerando a entropia, movendo ar quente sem alterar a entalpia do ambiente. Seja no sertão ou na selva de Pedra Paulista, o cenário é o mesmo. Você chega exausto, aciona a rede elétrica e o calor persiste, porque você foi ensinado a combater o sintoma, enquanto a causa devora sua renda mensal. Parem de lutar contra a física com ferramentas de brinquedo. Por que vocês falham miseravelmente? Porque estão tentando resfriar a massa de ar errada. É um esforço hercúleo para um resultado pífio, uma completa submissão ao caos térmico. Observem a estagnação molecular. Vocês tentam mitigar o calor quando a entropia já saturou o ambiente, transformando seu quarto em uma câmara de retenção energética. É o equivalente termodinâmico a tentar secar o assoalho enquanto a torneira jorra. Atenção! Aqui reside o erro ontológico do brasileiro médio. O sistema te condicionou a olhar para o termômetro da sala enquanto o verdadeiro sabotador da sua economia está bem ali, na sua cara. O vetor principal. A zona de transição onde a radiação se converte em convecção indesejada. Vocês ignoram a interface por onde o fluxo de calor entra sem pedir licença. E a Enel agradece por cada joule que invade sua casa. A solução exige uma mudança de paradigma. Um material de porosidade nanométrica e alta capacidade de absorção. Algo tão eficiente que a indústria de eletrodomésticos prefere que você continue escravo do compressor de ar-condicionado. Eis o elemento disruptor. A arquitetura da salvação térmica oculta em plena vista, frequentemente ignorada pela sua percepção condicionada ao consumo. Não se deixe enganar pela geometria compacta. O único grama desta substância possui uma área de superfície interna superior a toda a metragem do seu apartamento. É o infinito contido no finito. Descarte qualquer associação com o resíduo carbônico do seu churrasco dominical. Isso é carvão ativado. Química estrutural pura, refinada para captura de entropia e manipulação de gradientes térmicos. Navegamos agora por um labirinto molecular. Bilhões de microporos que funcionam como câmaras de expansão, onde a física clássica se curva à nossa necessidade de conforto. Ao saturarmos esses túneis com o fluido de trabalho à água, iniciamos o fenômeno da dissorção. É aqui que o hack acontece. A transformação da fase líquida em gás sem o auxílio de compressores elétricos. Observe o vetor cinético.
A corrente de ar forçada atravessa a arquitetura labiríntica do carbono, onde a porosidade não é apenas espaço vazio, mas sim um campo de batalha entrópico. Aqui, a água retida nas microcavernas sofre uma transição de fase endotérmica. Ela literalmente sequestra a energia térmica do fluxo de ar para realizar sua vaporização. O resultado termodinâmico é inexorável. O fluxo emerge do outro lado com uma queda drástica de entalpia. Ar resfriado pela pura mecânica da natureza. Entendam a magnitude da soberania técnica. Sem compressores mecânicos, sem fluidos refrigerantes sintéticos. E o mais vital, sem a extorsão das bandeiras tarifárias da ANEEL. Não estamos inventando fogo, estamos refinando a biologia. Este é o exato princípio da glândula sudorípara humana, transposto para a engenharia de alto domínio. Observação empírica inicial. O ambiente externo pulsa sob uma radiação solar implacável. 7 graus de discrepância térmica. Não é magia. É o colapso deliberado da entalpia através da porosidade. Descartem a terminologia fútil de life hacks da internet. O que testemunhamos aqui é a aplicação de uma física pré-newtoniana irrefutável. A mecânica dos fluidos em sua forma mais pura e soberana. Contemplem a ironia trágica da condição brasileira contemporânea. Somos herdeiros de um sol equatorial, mas escravos de uma infraestrutura que nos cobra o dízimo pela própria sobrevivência. Enquanto o cidadão médio contrai dívidas sistêmicas para financiar o conforto térmico básico, civilizações ancestrais desprovidas de redes elétricas, mas ricas em intelecto, simplesmente riam do calor através da geometria e da termodinâmica passiva. Contemplem a resiliência de Iaz, no coração da antiga Pérsia, onde a areia dita as regras, a física se torna a lei suprema da soberania humana sobre o ambiente hostil, como uma civilização, há milênios, prosperava sob um gradiente térmico de 45 graus sem despender um único watt de corrente alternada. Eles não eram vítimas da entropia, eram seus maestros, eis os Badgis. Captadores eólicos que são verdadeiros arranha-céus de barro e vento. Uma solução vernácula para o que chamamos hoje de conforto higrotérmico passivo. O ar é canalizado para o ventre da terra, interagindo com canais de água e cerâmica porosa. Ocorre o resfriamento evaporativo. A exata cinética termodinâmica que seu protótipo de carvão agora mimetiza. A brutalidade da engenharia persa é um manifesto contra a nossa inércia moderna. Enquanto eles dominavam a termofísica com elementos telúricos, nós nos tornamos servos voluntários de um boleto de luz. Retornamos ao epicentro da nossa insurgência física. Aplausos para a termodinâmica. Ela não cobra tarifa de bandeira vermelha. Agora, vamos transpor esse axioma das torres de Iaz diretamente para a arquitetura do seu santuário privado. Despoje-se da passividade de consumidor. Em exatos 900 segundos, você deixará de ser um refém do compressor de ar e se tornará o arquiteto da sua própria barreira térmica. Arregassem as mangas. A soberania exige trabalho manual. Observem a tríade da emancipação sobre a mesa de secção. Uma bandeja de contenção inerte, o solvente universal à água e o nosso catalisador de área superficial. Simplicidade é o último degrau da sofisticação técnica. Carvão ativado. R$20. Esse é o preço da sua alforria energética frente ao oligopólio da rede elétrica. Enquanto o mercado te vende obsolescência programada, a física te entrega rendimento marginal crescente por uma fração do custo. Primeira diretriz: a distribuição da matriz porosa. Utilize um nivelador para garantir uma espessura entre 2 a 5 centímetros. Precisão não é preciosismo. É a garantia de que a evaporação adiabática ocorrerá de forma homogênea no seu microclima. Atenção à saturação hídrica. Se você submergir o carvão, assassina a porosidade necessária para a dissorção. Buscamos a umidade intersticial.
A física exige oxigênio fluindo entre os poros, não um pântano estagnado. Observe este zoneamento térmico de um dormitório convencional. O brasileiro médio posiciona seu conforto no vácuo estratégico da ignorância. É exatamente aqui que 90% de vocês fracassam. Jamais relegue o sistema ao canto morto do ambiente. Colocar-lo sob a cama ou em frestas estagnadas é sepultar a termodinâmica por preguiça intelectual. O fluxo exige liberdade, não confinamento. Estrangule o vetor de entrada. O ar externo não deve apenas circular. Ele precisa beijar a superfície reativa do carvão. Force a colisão molecular para garantir a máxima troca entálpica na barreira térmica. Sejamos pragmáticos. Sob a umidade opressora dos trópicos, a física impõe um limite empírico irrefutável. Não vendo o Alasca, entrego a emancipação do jugo das tarifas abusivas através da inteligência aplicada. A colheita fenomenológica é real. Uma redução de 4 a 7 graus Celsius no seu microclima imediato. Mas transcendam o termômetro. Entendam a biologia aplicada. Ao estabilizar a termorregulação craniana, recalibramos seu ciclo REM. Não é apenas frescor, é a restauração da sua sanidade cognitiva em meio ao caos tropical brasileiro. E para os que buscam o que chamam de expansão de domínio térmico, eu lhes entrego o catalisador, o vaso de terracota. Acoplem esta peça de barro cozido ao epicentro do sistema. É a tecnologia ancestral confrontando a obsolescência programada das grandes corporações de refrigeração. A terracota opera por transpiração via microporosidade capilar. Ela funciona como um pulmão de baixa entalpia, gerando um bolsão de resfriamento evaporativo constante ao redor da matriz de carvão. É física de estado sólido servindo à sua sobrevivência econômica e fisiológica. Agora, aproxime-se para a verdadeira questão existencial. Por que você se sente culpado ao buscar conforto sem o intermédio de uma fatura bancária? O calor em regiões como o nosso Rio ou o Nordeste não é apenas clima, é uma ferramenta de erosão da sua vontade e produtividade. Por que esta lição nunca chegou a você? Porque a autonomia, seja energética ou intelectual, não gera receita recorrente para o sistema. Eles preferem você exausto e endividado sob o sol. O conhecimento é o único hack que eles não podem taxar. Bem-vindos à independência. Observem o mecanismo. Contratos draconianos e medidores que giram em uma velocidade inversamente proporcional à sua paz. O oligopólio energético brasileiro lucra com a sua ineficiência térmica. Eles capitalizam sobre o seu atrito biológico e o seu suor, transformando a termodinâmica básica em um dreno incessante de capital. A tese financeira é implacável. Ao longo de uma década, você transfere o valor de um patrimônio para as concessionárias por puro analfabetismo físico. Estamos combatendo uma assimetria de informação onde o sistema te vende conforto caro, enquanto a solução real custa o preço de um lanche de esquina e o domínio da porosidade. Ancoragem de realidade. Não serei leviano. Você não vai transformar seu quarto em uma câmara criogênica em plena tarde de Cuiabá. O compressor de expansão direta ainda possui seu papel em picos de carga térmica crítica. O que buscamos aqui é a eficiência pragmática, não o milagre utópico. O segredo não está na força bruta do motor, mas na modulação do habitat. Ao implementar este hack, você retoma a soberania sobre sua homeostase. Você está reduzindo a fricção entre sua biologia e o ambiente, hackeando a própria arquitetura do seu conforto sem se tornar refém da rede. O método científico é soberano e exige a revisão por pares. Vocês são meus avaliadores de campo. Repliquem o protocolo, mensurem a queda de temperatura e documentem a redução na fatura. Comentem seus dados. A emancipação energética começa com a sua validação empírica. Abandonem a passividade do espectador. Construam um protótipo, calibrem seus sensores e submetam a realidade ao rigor do método empírico. Eu exijo que documentem a verdade técnica aqui embaixo.
Sua cidade, o delta de temperatura obtido e a prova irrefutável de que a hegemonia da matriz corporativa é vulnerável à física básica aplicada com soberania. Vocês finalmente enxergaram as engrenagens do sistema, mas este é apenas o primeiro estágio da vossa alforria climática. No próximo seminário, revelarei a tecnologia das fazendas vernaculares esquecidas, como induzir temperaturas abaixo de 10 graus sem um único watt de eletricidade, utilizando apenas aquilo que o mercado ignora e que apodrece em seu próprio quintal. A entropia agora trabalha para nós. A aula está encerrada.